A gente viu uma discussão nos últimos dias que se intensificou por causa de uma medida tomada pelo Ministério da Fazenda e que depois, por ordem do presidente da República, essa decisão foi revista. A decisão que foi tomada foi taxar as compras internacionais até $50. Acima de $50 já tinha uma taxação, vamos lá para compras até $50, vamos taxar também. Aí o governo anunciou, pompas e circunstância, entrevista para lá e para cá. A gente mesmo entrevistou o secretário executivo do Ministério da Fazenda, o Galípolo, fizemos um monte de perguntas, ele explicou, disse como ia funcionar e tal, decisão tomada, conversamos com a Casa Civil, o Rui Costa autorizou, está tudo certo, de repente o presidente disse, acabou, não vai ter mais, não vai ter mais, não vai mais ter taxação. Puxa vida, vai mais ter taxação. Então, o governo anunciou um negócio e depois voltou atrás, enfim, governo sendo governo, né? Governo sendo governo. O governo é sempre... sempre pertinho do desgoverno. Todo governo é assim, anuncia um negócio, volta atrás, pega mal, volta, bom. Mas por trás dessa discussão tem um assuntão, que é o seguinte: você tem um grupo de empresas, entre as quais uma se destaca, que é a Shein, que é uma mega empresa que vende tudo que você quiser online. Ela manda para cá uma quantidade monumental de itens, e aqui uma série de empresas que competem ou que gostariam de competir com essa empresa e não conseguem competir. Não dá para competir. Simplesmente não dá para competir. Então você tem uma empresa chinesa produzindo longe para dedéu e mandando as coisas para cá e ainda assim chega aqui a um preço que não dá para competir com a produção local. E você olha para isso e diz, bom, o que vai acontecer com a indústria brasileira? O que vai acontecer se você tem um grupo empresarial monstruoso desse, mandando coisa para cá, mandando um monte de coisa para cá, entupindo o mercado brasileiro, e as fábricas aqui, as empresas aqui tentando competir e não conseguindo. Aí os representantes da Shein foram conversar com o ministro da Fazenda e fizeram uma promessa. A promessa foi, vamos gerar 100 mil empregos no Brasil e vamos criar uma estrutura de produção para produzir aqui 85% do que a gente vende aqui. Foi o que deram a entender, pelo menos segundo a entrevista dada pelo ministro da Fazenda. Veja, uma coisa é se eles montarem aqui um centro de distribuição, como tem nos Estados Unidos, como tem em outros lugares da Shein. Outra coisa muito diferente é o que deu a entender o ministro, que a Shein vai passar a produzir aqui, fabricar aqui. Se isso acontecer, e eu não acredito que isso vai acontecer, disseram em 85% da produção do que é vendido aqui vai ser fabricado aqui num prazo de 4 anos, eu não acredito, a gente vai ver um fenômeno meio inacreditável, realmente inacreditável. A Shein hoje produz o que ela fabrica na China, numa região específica. Ela tem um complexo para alimentar a sua estrutura de milhares e milhares e milhares e milhares de fábricas. Nós estamos falando uma rede de fornecedores que pode passar de 3 mil, mas de fábrica nós estamos falando de mais de 20 mil. Você pode imaginar mais de 20 mil fábricas? Fábricas de tamanhos diferentes. Não são grandes fornecedores. São 25 mil fornecedores. Que, olha que loucura, a Zara, que era super veloz, conseguia em pouco tempo colocar um produto da sua concepção à sua distribuição em questão de semanas, eles conseguem fazer isso em 3 dias. 3 dias eles conseguem conceber um produto e despachar o produto. 3 dias. É uma coisa inacreditável. É realmente uma coisa surpreendente. Como é que eles vão fazer isso no Brasil? A Shein, eu falo Shein, às vezes falo Shein, mas a Shein, ela tem
45 vezes mais opção de produtos do que a Zara. 45 vezes mais opção de produtos do que a Zara. Olha que coisa impressionante. Todo dia são milhares de novos produtos. Numa rede que usa muitos aplicativos TikTok, que usa os influenciadores digitais, aí aparece uma roupa nova, ele já em 2, 3 dias já tem a roupa sendo entregue na casa das pessoas. Para fazer isso no Brasil, eles vão ter que seguir a legislação brasileira. Para fazer isso no Brasil, eles vão ter que seguir a realidade tributária brasileira. Para fazer isso no Brasil, eles vão ter que seguir a legislação trabalhista brasileira. Para fazer isso no Brasil, eles vão ter que enfrentar a realidade de infraestrutura brasileira. Hoje, na China, você tem fábricas onde as pessoas trabalham 12 ou mais horas por dia, 75 horas por semana. Gente que tem um dia de folga por mês. E não ganha por hora, hein? Porque ganhar por hora é uma coisa diferente de ganhar por peça. Ganha por peça. Ganha por peça. Então trabalha 12 horas por dia, ou mais, e ganha por peça. Se você trabalhar 12 horas por dia e ganha por hora, se você produzir uma peça ou 10 peças, dá na mesma. Mas se você trabalha 12 ou 15 horas por dia e você ganha por peça, você tem que trabalhar e produzir de uma forma enlouquecida. Que fere as regras da própria China, quando você vai ler a legislação, que não é cumprida. As acusações contra a Shein são sérias. Aí vem, não é a Shein. Não é a Shein. São terceirizados. Sim, porque a Shein não tem 28 mil empresas trabalhando para ela para produzir a gama de produtos que ela vende. Ela concebe os produtos, principalmente de moda, e sai... e a entrega sai direto da fábrica para o consumidor final. Não tem nada a ver com isso. É um fornecedor, é um terceirizado e tal. Conversa que no Brasil não cola, não pode, a legislação não permite. É só ver o que aconteceu com as vinícolas no Rio Grande do Sul. Era um fornecedor deles que estava tendo gente trabalhando com trabalho análogo à escravidão e as indústrias, as fábricas de vinho, as vinícolas tiveram que pagar a conta. Tem que pagar a conta. Acontece, é assim. Tivemos problemas em várias empresas originados de terceirizados. Não dá para dizer, mas é um terceirizado. Esse papo não cola. No Brasil não cola, na China cola. Então, é a tal história. Eu não entendo de astronomia. Aliás, não entendo nada de astronomia. Mas se você aprendeu uma coisa ou outra, você sabe que os planetas são muito diferentes. Você pega Vênus, né, que a gente aprendeu na escola, que é o planeta mais perto da Terra. Aliás, é mais perto da Terra, depende do momento em que ele está na órbita em torno do Sol, porque às vezes ele está do outro lado do Sol, a gente não está e aí Vênus é longe. Mas Vênus é um planeta que tem uma temperatura de 450 graus. Você pega Marte, que é para onde o Elon Musk e a NASA querem levar missões, etc. Gravidade diferente, é impossível respirar lá sem equipamento, água na superfície não tem, enfim. Você muda de planeta, você muda de realidade. Todo mundo entende isso. Agora, você muda de mercado, você também muda de realidade. Vai investir em Angola, que fala português. Não tem nada a ver com o Brasil. Vai investir nos Estados Unidos. Puxa, é um país que a gente copia, né? A gente está acostumado com as séries, a gente vê os filmes e tal. Vai lá. Lá não tem férias de 30 dias remuneradas a cada ano de trabalho, não. Nos Estados Unidos, as empresas é que decidem as regras junto com o trabalhador. Não tem uma regra definida. Vai lá. É diferente. Vai ver a regra tributária lá. É diferente. Vai ver a judicialização. É diferente. Vai ver a instabilidade jurídica. Não é como a daqui. Então, o camarada vem investir aqui, pensa bem. Pensa só o que a Shein ouviu nos últimos dias. A Shein e todas as outras empresas que vendem online ouviram, num prazo de uma semana, que podia trazer para cá produtos até 50 dólares sem taxação, depois já não podia, depois passou a poder. Em três realidades, a primeira e a terceira são iguais, mas imagina você é um exportador para o Brasil e ouve falar que agora tudo aquilo que você vende para cá vai ser taxado.
Depois não vai mais ser taxado. Não era taxado, passou a ser taxado, depois não foi taxado. E a medida, e o anúncio do governo, o anúncio do Haddad de taxação, foi anunciado, mas eles não fizeram a medida provisória. Olha que loucura. Anunciaram, fizeram uma confusão no Brasil, depois não fizeram a medida provisória e depois cancelaram a medida que eles sequer fizeram. Essa é a realidade brasileira, instabilidade jurídica. A trabalhista não é para condenar a realidade trabalhista do Brasil, não. É para deixar claro o seguinte, produzir na China é uma coisa, produzir em Bangladesh é uma coisa. Segundo maior produtor do mundo de roupa, Bangladesh. É um desrespeito, não existe legislação trabalhista. Fábricas que são amontoados de pessoas produzindo feito loucos. Bangladesh está preocupada com isso, inclusive falando sobre isso, discutindo isso, desde que teve um acidente horroroso, morreram mais de 1.000 pessoas numa fábrica tem 10 anos. Uma dessas fábricas gigantes, morreram mais de 1.000 pessoas. Mais de 1.000 pessoas. Olha que loucura. E vendendo. E a realidade miserável que no Brasil a legislação trabalhista não abraça. Então, quando a Xin fala, eu vou produzir no Brasil, ou pelo menos segundo o que disse o ministro da Fazenda, né, que eles vão produzir no Brasil, como é que vai ser essa produção no Brasil? Como é que eles vão conseguir competir com as mesmas condições que eles têm hoje, se eles vão ter condições completamente diferentes? Se eles estão mudando para Vênus ou para Marte? Porque o Brasil e a China, Vênus e Marte, comparado à realidade deles lá. Completamente diferente. Vai chegar aqui, vai ter uma fábrica e eles não vão poder produzir, pagar por hora, aliás, por peça, botar a gente para trabalhar 12 horas por dia com folga mensal. Isso não existe. Também não tem a realidade tributária de lá, também não tem a isenção que existe lá para exportação. A coisa vai ser completamente diferente e não tem a infraestrutura que tem lá. Não, mas o Brasil é muito bem localizado, isso é muito importante, seguramente. Para a Xin falar que vai produzir aqui, deve ter uma virtude, deve ter uma vantagem no Brasil. Mas as empresas que estão aqui sabem como é difícil produzir no Brasil, sabem como é complicado. Não é que as empresas no Brasil têm a predileção pela improdutividade e a chinesa tem uma predileção pela produtividade. Parte da produtividade chinesa se deve a uma realidade legal que o Brasil não abraça, não permite e não tem que permitir mesmo. Não tem que permitir. Aqui, as condições de trabalho a que a gente se refere seriam consideradas análogas à escravidão. Análogas. E isso é um problema. Então, quando você escuta uma promessa dessa e vê o governo batendo bumbo, dizendo vai chegar, vão produzir, é emprego, é trabalho, é fábrica, é de se perguntar, mas será? 28.000 fábricas lá? A gente vai conseguir montar uma rede de fábricas aqui? Como? Como? Com que investimento? Eles falaram em 750 milhões de investimento, que não é nada, não é dinheiro. Não é dinheiro. Você pega uma fábrica grande no Brasil e investe muito mais do que isso. Então, para pensar, na hora da promessa, para agradar e tentar compensar a confusão que o governo promoveu, o governo usou o anúncio da Xin como uma forma de compensação. Olha, vai ter, vão produzir, vai ser bacana e tal. O que eu estou fazendo vem cá, olha como eles fazem lá e como é que a gente faria aqui. 75 horas por semana de produção. Tem trabalhador que foi entrevistado que disseram que tinha um dia de folga por mês. Como vai fazer? Como? Simplesmente a pergunta é como? Então, fica no ar que tem um pouco aí do governo tentando faturar um negócio que é impossível dele tornar realidade. Não com essa realidade. A Xin é um fenômeno, ela é gigantesca, vale mais de 100 bi de dólares, ela vale mais do que a Zara com a H&M juntas, o crescimento de receita dela é uma coisa assombrosa, é um fenômeno extraordinário,
faturou mais de 24 bi de dólares no ano passado, a maior parte Estados Unidos. É o aplicativo mais baixado do mundo, mais do que a Amazon. É uma coisa incrível. Você pega no passado, os americanos produziam 95% das roupas que eles usavam, hoje eles produzem 7%. Aliás, 3%. Tudo vem de fora. E o Brasil, claro que não são os mesmos números, mas também não é diferente esse fenômeno. Como é que vai ser esse fenômeno de volta? Com os chineses produzindo aqui, com as regras brasileiras. Fica a dúvida, lançada aqui no ar. Acho que não é o que o governo está sugerindo que é, mas a gente vai acompanhar. Não sei se essa é a sua opinião, se você concorda ou você discorda, mas essa é a visão que eu tenho sobre o assunto.